como fazer a sua primeira venda como afiliado, investindo praticamente nada e trabalhando poucos minutos por dia. É isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, como é que você pode fazer a sua primeira venda, mas isso pode ser muito escalado, pode fazer muitas e muitas vendas. Na verdade, essa estratégia que eu utilizei aqui foi a mesma estratégia que eu utilizei que me proporcionou a comprar essa casa que eu vivo hoje aqui, que é uma casa de 4 quartos, com piscina, perto da praia, uma casa bem confortável. E eu comprei basicamente ganhando dinheiro utilizando essa estratégia que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, tá certo? Foi a mesma estratégia que me fez faturar algumas centenas de milhares de reais aí entre 2015 e 2020, mas que ainda funciona e eu vou te mostrar no final desse vídeo como ainda funciona. Bom, para você entender essa estratégia, nós vamos trabalhar aqui com o Google, tá certo? Na rede de pesquisa, mas é sem trabalhar com anúncios. Eu vou te mostrar uma estratégia aqui que pouca gente fala hoje em dia, mas que se você aplicar, você vai sair na frente porque quase também ninguém faz, tá certo? Pouquíssimas pessoas fazem. Então vamos lá, para me te contextualizar, te dar um exemplo aqui, eu vou utilizar aqui o curso do Alex Vargas aqui, Fórmula Negócio Online, porque é um curso muito buscado e muita gente conhece, todo mundo conhece Fórmula Negócio Online na internet, né? Quem está envolvido com marketing digital, com marketing de afiliado, essas coisas, já ouviu falar pelo menos. Então eu busquei aqui, ó, Fórmula Negócio Online, me deu aqui um total de 4.400 buscas mensais, ou seja, 4.400 buscas, pessoas buscam por esse termo todos os meses, certo? E tem aqui alguns anúncios, tem alguns sites aqui, tá certo? Então vamos lá, se eu vier aqui ó, em ferramentas, eu vou buscar aqui, ó, tem aqui 28 milhões e 700 mil resultados, ou seja, o Google identificou 28 milhões e 700 mil sites, né, páginas, artigos que falam sobre Fórmula Negócio Online. Só que não é todos esses sites que estão falando do curso de Alex Vargas, muitos deles estão falando sobre outras coisas, quer ver? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, entre aspas, essa palavra, e der um Enter novamente, ele vai me apresentar aqui alguns anúncios e tal. Se eu vier aqui em ferramentas, você vai ver aqui ó, que já caiu pra caramba. Então eu tenho agora aqui ó, dos 2.840 resultados, ou seja, eu tenho 2.840 sites ou artigos ou páginas que estão falando especificamente sobre o curso Fórmula Negócio Online. Você viu que caiu de 28 milhões e 700 mil para apenas 2.840. Por que isso acontece? Porque quando eu busco aberto, né, sem essas aspas aqui o Google vai pegar coisas aleatórias, ele está indexando sites aleatórios. Por mais que aqui na frente ele me mostre todo o resultado relacionado ao curso do Alex Vargas, mas ele está indexando muitos sites que estão com esse mesmo termo. Por que isso acontece? Se eu vier aqui, ó, se eu puxar aqui cadê o bloco de notas? Aqui. Por exemplo, aqui, eu escrevi duas frases aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, fórmula para criar um negócio de semijoia online. Eu estou falando do curso Fórmula Negócio Online? Não. Por exemplo aqui, ó, conheça a fórmula que usei para criar um negócio de chá na internet e vender online. Eu estou falando sobre o curso Fórmula Negócio Online? Não, tá certo? Então, aqui, por que ele coloca esse tipo de site também dentro daquele resultado, dentro daquele 28 milhões que nós vimos agora há pouco? Porque eu tenho aqui, ó, Fórmula Negócio Online. Aqui também eu tenho Fórmula Negócio Online. Entendeu? Então ele identificou essas palavras soltas no meio de outros textos. É por isso que ele deu aquele resultado ali de 28 milhões. E qual é a sacada aqui? A sacada é que você pegar palavras-chave novas, palavras-chave que não existem no Google. Vou te dar um exemplo de um produto aqui daqui a pouco. Palavras-chave que não existem no Google. A Fórmula Negócio Online, além das palavras-chave poderem ser usadas em outros contextos, né, como eu te mostrei aqui agora há pouco, né, são palavras fórmula de outra coisa, negócio pode ter milhões de frases e contextos com a palavra-chave negócio, e online a mesma coisa. Então, por que essas pessoas estão aqui, todos aqui posicionadas organicamente e em anúncio? Porque é uma palavra-chave antiga que está, apesar de ser palavras-chave genéricas, esse contexto de palavra-chave Fórmula Negócio Online, ele já está antigo, já é muito conhecido na internet. Então o Google já sabe do que está se tratando, entendeu? Não é uma coisa nova, já tem mais de 10 anos que as pessoas buscam sobre isso aqui na internet. E aí como é que você pode utilizar isso para você fazer as suas primeiras vendas? Não adianta você criar um artigo sobre uma palavra-chave específica, só que uma palavra-chave nova. Não pegar um produto antigo como esse aqui. Dificilmente você criar um site hoje e tentar posicionar como esse cara que está aqui, ó, negócios em mente, tá vendo ele aqui? Ó, ele está é a primeira posição orgânica, tirando o Hotmart e o Reclame Aqui, vem ele e depois vem o próprio site do Alex Vargas, né? O Núcleo Expert, que já é dele. Então esse cara está acima do próprio Alex Vargas, tá certo? Ele está acima do próprio Alex Vargas com a palavra-chave do Alex Vargas, né? Que é o Fórmula Negócio Online, tá entendendo?
Mesmo assim, esse cara conseguiu chegar aqui. Eu não vou analisar o site dele nem nada, mas o que eu quero te mostrar? Você já entendeu, né? Então, quando você tem uma palavra-chave específica, né, por mais que essa palavra-chave seja genérica, assim, ela separadamente, se ela for específica dentro de um contexto que o Google já conheça, como é esse caso aqui, o Google já sabe quando a pessoa está digitando Fórmula Negócios Online, ela está falando de um curso, né? Por mais que ele indexe aqui 28 milhões de sites, ele sabe que as primeiras posições aqui, todas vão estar falando do curso. Por quê? Porque o algoritmo já entende que esse é um curso que as pessoas buscam quando ela é digitada nesse contexto aqui, Fórmula do Negócio Online, certo? Nem esse é o termo exato, né? Fórmula Negócio Online. Mas enfim, o Google já entende isso. Mas quando você pega uma palavra-chave nova, que ela não existe na internet, certo? Não existe na internet. Eu peguei um curso aqui novo, entre os mais recentes. Não quer dizer que você tem que fazer com o mais recente. Eu peguei o mais recentes aqui só para você poder se contextualizar, tá certo? Vou vir aqui embaixo, ó. Ele mostra aqui os cursos mais recentes, os produtos mais recentes dentro do Hotmart, certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar algum produto que seja com um termo mais específico. Eu escolhi, para exemplo aqui, para não ficar muito demorado o vídeo, eu escolhi esse treinamento aqui, ó, que está aqui na segunda página, ó. Eu achei interessante. Persuasão de balcão. A palavra persuasão e a palavra balcão, ela pode estar inserida em diversos contextos diferentes. Agora, persuasão do balcão, ele não está incluída. Isso aqui representa o nome de um produto, tá certo? Eu até separei o produto aqui, ó. Então, é persuasão do balcão. Isso aqui representa um curso. Por mais que a palavra-chave seja persuasão, ela pode ser utilizada em diversos contextos. Do balcão pode ser utilizada em diversos contextos também. Quando você junta essa palavra-chave em uma frase, ela está se referindo a esse treinamento. E o Google ele vai começar a entender isso. Por que ele ainda não entende isso? Porque é novo. Então, se eu vier aqui, eu vou abrir aqui o Google agora, ó. Vou abrir aqui o Google novamente. E vou buscar aqui, ó. Deixa eu copiar lá. Aqui, persuasão de balcão, né? Vou colocar aqui esse aqui e vou colocar aqui, vamos ver quantos resultados eu tenho aqui. Eu já tenho buscas, tá vendo ali? Já tem buscas ali. Quando eu coloquei lá, ó, o Google ele já me mostrou. Já tem alguma coisa relacionada a buscas aí sobre esse termo. Apareceu ali, ó, quando eu busquei. Bom, deixa lá. Então já está começando a ter busca sobre esse produto. Aí ele me mostra aqui as imagens. Isso quer dizer que esse termo aqui, o Google ele não está ainda identificando que isso é um treinamento, tá certo? Porque é novo. Se eu vier aqui em ferramentas, ele me mostra aqui, ó, 330 mil resultados para essa palavra-chave aqui, persuasão de balcão aberta, tá certo? Para aberta. Então, como eu te falei, eu posso ter várias outras, por exemplo, frases da persuasão. Tem persuasão, certo? Balcão, tanto que ele me mostra aqui, balcão aqui, ó, imagens, quando eu mostro balcão. Ele está mostrando isso por quê? Por causa da palavra-chave balcão. Beleza? Se eu vier aqui embaixo, vamos ver o que aparece aqui, ó. O poder da persuasão nas vendas, persuasão e como se desenvolver, boas práticas, ó, tá vendo? Boas práticas para vender no balcão. Então não tem ninguém falando aqui ainda do treinamento. Se eu voltar aqui agora e colocar aspas nessa palavra-chave, como eu fiz lá no Fórmula Negócio Online, vamos ver para quantas buscas isso cai. Pronto, não encontrou nenhum documento correspondente, ou seja, não tem nenhum site utilizando essa palavra-chave do jeito que ela está aqui, persuasão do balcão. Tá? Você lembra de Fórmula Negócio Online? Quando eu coloquei aqui, ó, as aspas, ele encontrou aqui 2.800 sites que falam sobre fórmula do negócio online, que é exatamente esse termo. Então, todos esses sites, esses 2.800 sites, eles estão utilizando esse termo específico aqui. Então, aqui já tem 2.800 caras aqui, ó. Tem um monte de paginação, tem um monte de gente já aqui. Ao contrário dessa palavra-chave, por quê? Porque ela é nova. Ao contrário do Fórmula Negócio Online, que já está aqui no mercado há 10 anos, então um monte de gente conhece isso aqui já, um monte de gente busca, um monte de gente fala. Persuasão do balcão não existe ainda. Não está catalogada pelo Google. Por que acontece isso? O Google, o resultado de buscas que você vê aqui, por exemplo, você vem aqui, vamos aqui para a segunda página. Esse resultado que aparece aqui, ele não é especificamente o resultado que está em tempo real, tá certo? Ele não é o resultado de tempo real.
ele é um resultado que está no banco de dados do Google. O Google tem um robô, né, um crawler, que ele fica varrendo a internet direto, né, 24 horas por dia, 365 dias por ano, ele fica varrendo a internet e catalogando todos os sites. Então, esse aqui que o Google apresenta aqui, talvez esse site ele já não esteja mais nem no ar, mas ele está aparecendo aqui. Por quê? Porque isso está vindo do banco de dados do Google. Então, todos os dias, esse robô, todos os dias, não sei se é todo dia, uma vez por semana, enfim, eu não sei, mas esse robô do Google está sempre passando pelos sites e vendo as atualizações, ele verifica se você atualizou, se você tem backlinks novos, se você alterou o texto, e aí ele vai lá e atualiza naquele espelho que tem do seu site lá no banco de dados dele, tá certo? Então, às vezes você tem um site e você muda a descrição dele, só que aqui no resultado da busca ele continua apresentando o resultado da descrição do seu site antigo. Por quê? Porque ele ainda não atualizou dentro do banco de dados dele. Você atualizou no seu site, mas ele não passou ainda no seu site, verificou que você atualizou e atualizou no banco de dados. Então, o resultado que aparece aqui, ele é do banco de dados do Google e não do site em tempo real, tá certo? E essa atualização pode demorar um dia, 24 horas, uma semana, um mês, não sei. Isso aí depende muito, certo? Não tem um tempo exato assim de quanto tempo isso acontece. Ao contrário aqui do persuasão do balcão, que acontece o quê? Não existe nenhum site na internet que fala sobre persuasão do balcão. Por quê? Porque é um termo novo, ninguém trabalhou esse termo exatamente assim ainda, dentro desse contexto aqui. E como eu falei, a palavra persuasão e a palavra balcão, existem milhares e milhões aí de palavras, de contextos diferentes. Mas esse contexto aqui de persuasão do balcão não existe no Google. Então, no banco de dados do Google. Então, se digamos que você queira fazer um artigo para vender, vou criar um blog aqui para vender esse produto aqui, esse persuasão do balcão. Não estou falando para você vender esse produto, você tem que fazer outras análises ainda. Mas estou te dando ele como exemplo. Se eu for usar esse persuasão do balcão, se você escrever um artigo, o Google indexar o seu artigo, você vai ser o único que vai aparecer aqui. Ó. O Google não encontrou documento correspondente a esse termo específico da forma que está digitado aqui. Agora, se eu crio meu artigo, eu tenho um blog, eu crio um artigo falando sobre persuasão do balcão, exatamente como está escrito aqui, persuasão do balcão. O Google vai passar pelo meu site, vai indexar, vai jogar esse site lá no banco de dados dele e ele vai passar a apresentar um resultado de busca aqui especificamente. O que isso quer dizer? Tudo bem que ninguém vai buscar com aspas, mas quando a pessoa buscar aqui normalmente o produto, né, do jeito que ela busca, que é sem aspas, persuasão no balcão, o primeiro resultado que o Google vai mostrar aqui é o meu, porque o meu é o único site da internet, o único artigo que está falando sobre esse termo específico aqui. Por mais que o Google ainda não entenda que isso é um treinamento, mas ele conhece o termo, ele vai levar em consideração esse termo e ele vai colocar, eu vou subir muito mais rápido do que se eu estivesse escrevendo outros artigos para a Fórmula Negócio Online, por exemplo, que teria muitos concorrentes, ou seja, aqui eu não tenho concorrência, eu vou ser o primeiro a aparecer aqui em cima. Tá certo? Depois tem outras técnicas aí que você pode fazer para se manter aí, porque se o curso começa a vender, começa a ficar famoso, começa a ganhar graus lá no Hotmart, muitas outras pessoas vão fazer essa mesma coisa. Mas se você for o primeiro a fazer, você vai ser o primeiro a estar aqui quando as pessoas começarem a buscar. Esse é um ponto de vista, né? Você pode também trabalhar com produtos que já existam buscas, como forma negócio online, mas aí você vai precisar ter mais expertise e tal, saber fazer backlinks, essas coisas, autoridade de site, olhar tudo isso. Agora, se você começa um site do zero hoje, para esse termo específico, certamente você vai estar aqui rapidinho, porque ninguém está falando sobre isso. E o Google quer... o que quer entregar a melhor resposta para a pessoa que busca aqui. Então agora vamos a algumas dicas para você que chegou até o final aqui do vídeo. Para você trabalhar com essa estratégia aqui, como eu falei, é bom você escolher produtos que não existam ainda pessoas falando sobre ele. Mas você precisa ter alguns pontos que você tem que olhar antes disso. Esse produto, por mais que ele seja novo e não tenha gente falando sobre ele, para que exista gente falando sobre ele, ele precisa estar sendo divulgado. Então você precisa ver se o produtor daquele produto ali, o cara que está por trás dele, ele tem um canal no YouTube, ele tem um canal ativo, ele cria conteúdo, ele está no Instagram, ou ele está fazendo tráfego pago, está anunciando para esse produto começar a ficar conhecido, para que as pessoas venham no Google e comecem a buscar isso, buscar pelo produto dele. Então você precisa ver isso antes de escolher um produto, tá certo? Esse produto que eu te mostrei aqui, por exemplo, persuasão do balcão, eu já percebi aqui que o cara não faz nada, ele não divulga, não tem canal no YouTube, não faz nada, então provavelmente vai ser um termo que nunca vai vir a ser buscado no Google, porque ninguém está ouvindo falar sobre isso. A partir do momento que ele começa a divulgar, tem um canal no YouTube, tá no Instagram e cria anúncios online, isso quer dizer que eventualmente as pessoas vão começar a buscar ele aqui no Google. Então se você já tiver escrito o seu artigo, você vai estar lá em primeiro, certamente.
E você pode utilizar o mesmo blog para colocar 100, 200 produtos. Então, você vai lá, tira um dia, faz um artigo bem feito sobre ele e coloca lá, posiciona. Eventualmente amanhã as pessoas começam a buscar, aí você vai já está em primeiro naquele produto. Para você trabalhar com produtos que já estão ativos na internet, como eu falei, como o próprio Fórmula Negócio Online, é muito mais difícil porque você já tem uma concorrência muito maior. Você tem 2.800 sites falando sobre aquele termo ali, né? Então é muito mais difícil, você já tem concorrente e geralmente essa galera já é mais forte, já entende backlink, já é tal. Não quer dizer que você não possa entrar nesse jogo, mas já dá um pouco mais de trabalho e requer um pouco mais de investimento, tá certo? Então se você está começando do zero, não sabe nada, comece fazendo isso aqui. Não espere vendas amanhã, como eu falei. Não quer dizer que você vai vender amanhã. Isso é uma coisa que você está construindo aí, mas que quando começar a vender, de repente você cria 50 artigos de 50 produtos diferentes e 10 desses artigos sobem lá na primeira página, o povo começa a buscar, você está lá em primeiro. Se você está lá em primeiro, as primeiras vendas vão ser suas. E foi assim que eu comecei a fazer vendas recorrentes na internet, criando um monte de artigos para produtos variados e aí comecei a posicionar, enfim, começou as vendas a cair e isso de forma crescente. Não sei se dá para fazer a mesma coisa hoje do que eu fiz em 2020, 2015, 16, 18 e tal, porque naquela época a internet era um pouco diferente, o mercado era um pouco diferente, mas certamente ainda dá para fazer sim muitas vendas fazendo isso aqui, porque eu conheço pessoas que fazem, inclusive ontem eu estava até vendo aqui um vídeo de um cara aqui do YouTube que eu sigo na internet, que o cara fez a primeira venda dele na internet, utilizando exatamente essa estratégia, e gravou um vídeo, colocou, foi por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui também. Tá certo? Então é isso. Se você quiser mais conteúdo sobre isso, deixa um comentário aqui abaixo, que eu crio mais uns vídeos sobre isso aqui, como é que você pode fazer isso aqui, tá certo? É uma coisa que você precisa fazer a longo prazo, você não vai fazer vendas amanhã fazendo isso, não é que nem anúncios pagos, você anuncia hoje e pode vender no mesmo dia, não. Você vai ter um trabalho, você vai construir, mas isso pode te gerar uma fonte de renda passiva e realmente passiva, daqui a um mês, 2 meses, tá? Só tenha atenção a isso que eu te falei. Veja se o produto em questão ele está sendo divulgado na internet para que exista uma busca dele no futuro próximo, beleza? E como eu falei, se você quiser mais conteúdo relacionado a esse assunto aqui especificamente, deixa um comentário aqui abaixo que eu vou criar mais vídeos sobre isso também. Se ninguém comentar é porque ninguém quer saber, beleza? Se você quiser saber como é que você cria um blog, faz um artigo desse tipo e tal, eu vou deixar outro site aqui, outro vídeo aqui que eu ensino exatamente você fazer isso, tá bom? Tá aqui no card e na descrição do vídeo também. Grande abraço e até o próximo vídeo.